bem-vinda aos Ciclos e Conexões. Somos três vozes. Três histórias e infinitas possibilidades. Aqui falamos sobre vida, mulher, transformação e tudo que nos conecta. Na conversa de hoje falaremos sobre saúde mental da mulher, incluindo burnout, ansiedade, depressão. Prepare-se para se inspirar, refletir e se reconhecer em cada ciclo. Vamos juntas! E hoje, como eu comentei, a gente vai falar sobre saúde mental e queria ouvir de vocês. Olha, é um tema assim que está bastante em alta, acho, né? Bastante, principalmente as mulheres acabam falando mais sobre isso, como muitos assuntos do autoconhecimento, porque realmente eu vejo uma sobrecarga na vida da mulher, né? Nós até comentamos num podcast anterior com relação a tudo que a gente vinha fazendo, a gente continua fazendo e agora ainda soma a questão da carreira. A maioria das mulheres quer trabalhar ou precisa trabalhar, e isso também nos faz sentir viva, parte, né, de uma sociedade, assim. Então, realmente, o que fazer para encontrar, né, essa saúde mental e como vocês vêm lidando com isso? Eu não lido. Eu caio de cama mesmo, eu passo na brincadeira, mas na verdade, como eu sou muito intensa quando eu estou fazendo algo e eu faço muitas coisas ao mesmo tempo e gosto de fazer isso, antes da maternidade, eu tive vários episódios assim de burnout, de ir para o hospital mesmo, que simplesmente de ter apagão. Só que com a maternidade, o que antes acontecia uma vez por ano, agora está acontecendo tipo 3 vezes por ano, né? A gente está no início do ano e eu já tive um episódio de apagão, de burnout, com crise de enxaqueca longuíssima, durou mais de 5 dias a crise de enxaqueca. E a culpa é minha, né? Porque a gente está falando isso daqui, mas esse acúmulo de funções que a gente tem, por mais que uma parte dela é externa, 100% dela a gente aceitou fazer, né? Então, desde que a minha filha nasceu, então ela está com 3 anos e meio, né, um pouquinho mais de 3 anos e meio, eu venho recalculando essa rota para que isso não aconteça, porque agora eu tenho uma filha, eu não posso ter um apagão. Né? Antes eu tinha um apagão, deitava lá uns 2 dias, resolvia, voltava pro front de novo. Agora não dá, né? Eu tenho uma filha que depende de mim para tudo, né? Ela é uma criança pequena. Então eu tô neste processo, até essa conversa aqui vai me ajudar a fazer esse recálculo de rota para encontrar melhores formas de conduzir a minha vida até aqui para que isso não aconteça de novo. E para que isso pare de acontecer, porque não é normal você ter um apagão por ano. Por mais que é comum, mas não dá para normalizar, não né? dá para normalizar. Eu acho bem perigoso, inclusive, isso, né? Porque parece que virou uma coisa até bonita de se dizer, ai, não tenho tempo, ai, tô estressada, ai, tô ansiosa. As pessoas falam disso como se fossem se mostrar pessoas úteis, ou ela tá fazendo alguma coisa, ela tá sendo produtiva. A gente não devia ter muito orgulho de dizer, né? Ai, não tenho tempo. Na verdade, hoje eu tenho orgulho das pessoas que priorizam o tempo para elas. É, eu acho bonito de ver quando tu vai mais pro interior, assim, geralmente os mais velhos sentados na varanda, balançando a cadeirinha, jogando papo fora, né? Eu tenho um grupo de amigas, outras 3 amigas, que a gente nomeou nosso grupo de desatividades. Então a gente combinou pelo menos uma vez por mês, a gente se encontra para não fazer nada. Só deixar o que vier, seja tomar um banho de cachoeira, ficar numa fogueira, claro, tomar um café. Onde eu tô tem comida, gente. Não tem muita escapatória, vai ter comida, mas enfim, sem ter essa obrigação. E assim, a gente chegou nesse ponto de ter que colocar na agenda não fazer nada. Assim. E eu, no meu caso, tô medicada. É porque ao longo da minha trajetória, né, já tive alguns episódios de depressão. E aí, trabalhando isso e buscando, então foi uma forma que eu encontrei de não ter essas recaídas, que nem no caso da Ana é o burnout. Para mim é depressão. Então, foi uma forma de que
para mim facilitou esse processo. É só isso que resolve? Não. É tudo o que eu faço, porque tinha uma época assim que eu fazia muita coisa e eu nunca me reconhecia como uma pessoa workaholic. Até que eu demorei, porque assim, como eu tinha alguns espaços, né, tipo assim, de lazer, eu achava que eu não era workaholic. Então, aí até chegar numa staff e aí entender que sim, eu era, né, e sou uma pessoa que trabalho muito e que quero ter muitas atividades, então me reconheci como uma pessoa workaholic. E aí depois disso, um processo para buscar desaceleração. Então, me desfiz de alguns trabalhos, né, parei de fazer algumas coisas para justamente buscar, né, ter essa saúde mental, porque é algo que é difícil. E aí, por isso que às vezes eu, assim, questiono as pessoas, né, quando elas falam assim, né, não quero tomar remédio, ou tome para, né, porque tem medo de viciar. Então, assim, como foi algo que eu estudo sobre isso, né, sou farmacêutica, e algo que também fez bem para mim, eu às vezes acho que, assim, as pessoas, elas se martirizam tanto. Claro que existe uma banalização de tomar remédio, tem aquelas pessoas que tomam excesso, né, de medicamento sem precisar, assim, querem até arrumar doença para tomar remédio, mas assim, às vezes é necessário, assim, algo que porque isso facilitou para eu não cair em depressão, não ficar para baixo, porque daí vinha uma crise, daí eu queria largar tudo, porque eu achava que não ia dar conta. E aí, o que me ajudou foi justamente isso, deixar tarefas para trás. Eu tenho muitas tarefas para fazer, mas eu tenho listas de coisa para fazer, e isso, ufa, aliviou. Tirei aquele chicotinho de que tem que ser tudo perfeito, assim, então deu um alívio, assim, muito na minha forma, né? Então, daí vem atividade física, cuidar da alimentação e muitas outras coisas que ajudam, assim, mas é algo desafiador, né? No meio que a gente tá de carreira profissional, vida pessoal, família, então tudo isso é um desafio. Uma das coisas que, agora tô falando isso, né, conforme a Vivi ia falando, eu fui lembrando, assim, é, quando a gente está nesse processo do caos, eu, por exemplo, não sou a favor de medicalizar tudo, mas eu sou a favor de, quando você está no caos, usar ferramentas para te tirar dali, para que você consiga, pelo menos, dar o próximo passo. Que às vezes a gente, e também não é só do medicamento, né? Outras estratégias que até a gente também vai falar aqui no vídeo, o que, por exemplo, que eu sei que funciona para mim, que eu deveria estar fazendo de novo, que a maternidade me tirou esse tempo, que eu preciso me reorganizar, na verdade, né? E esse pontapé inicial, que é o mais difícil, às vezes a gente precisa do auxílio ou de um medicamento ou da ajuda de alguém, né? De ter um grupo, um compromisso, mesmo que seja na agenda para não fazer nada, ou então algum compromisso que você marca só com você, ou que eu digo assim, só com você, ou com o marido, de você dedicar, sei lá, né? Tipo 1 hora por semana para ir numa sessão de terapia. E com um profissional também, né? Não só, porque às vezes a gente fala assim, conversar com a amiga é terapêutico, mas nem sempre ela pode ser considerada como terapia. Tirando eu e a Vivi, que ela está fazendo curso de... É muita consulta gratuita durante a corrida, mas também ter esse olhar externo para você mesma, né, com alguém que está descolado do seu eu. Porque o nosso eu sempre tenta vir à tona, né? Com tudo. E a pessoa que ela olha de fora, às vezes ela te dá assim um, uma frase que vai te tirar daquele caos ali. Então é sempre bom a gente ter pessoas que a gente confia para falar das nossas fraquezas. Até questão, por exemplo, a Ana citou ali da terapia, né? Também faço terapia, né? Já há muito tempo. E acho que isso é importante, assim, porque às vezes, por mais que vai ter uma conversa com amigas, mas nunca vai contar o que está lá no fundo, assim. Então, assim, na terapia é um ambiente que você se sente confortável, que vai te proporcionar de você poder falar fragilidades, porque, né, dependendo para quem você vai contar, a pessoa pode estar utilizando isso contra você. Então, se proporcionar esses momentos também. Uhum. Tu comentou ali da medicação, né? Como ela não pode vir sozinha, né? Tem uma série de atuação ali, porque justamente ela vai te ajudar, às vezes,
nesse período. Vai ser como se fosse uma bengala, né? Até você conseguir andar novamente com as próprias pernas, né? E como é bom a gente tomar nossa vida com as próprias mãos, assim, ter as rédeas, né? Acho isso a questão da autorresponsabilidade, né? Beleza, eu me coloquei aqui nesse lugar. Pode querer botar culpa em tudo quanto é coisa, mas assim, no fundo, de alguma forma você se colocou ali, né? Então eu acredito muito sim na nossa força interior mesmo de sair desse lugar e, claro, criar estratégias para não cair de novo, né? Assim, eu fico imaginando talvez a Ana daqui 30, 40 anos, olhando para a Ana de hoje, o que será que ela diria, né? Meu Deus do céu, eu me imagino assim, falando, gente, que abestada. Podia ter. É a palavra que me vem na cabeça, assim, né? É, e isso é muito engraçado, a gente tá falando disso aqui, e dessa coisa de você se deslocar no tempo também. Né? E eu tentar olhar para o eu de agora, tentando se imaginar, né, lá na frente, ou até no passado, né? A Ana de 20 anos pensando na Ana de 40 agora. E tudo isso vem do autoconhecimento. Quando a gente consegue olhar para nós mesmas. Então, eu, antes da maternidade, eu estava resolvendo essas questões em mim, né? E de uma forma muito mais tranquila, eu vou dizer assim, né? Então, já vou entrar nesse assunto que uma das coisas que me ajudou muito foi a meditação. Porque eu tô sem o microfone na mão aqui nesse vídeo, né? E aí eu não consigo falar e não me mexer. Isso é natural para mim. Eu sou muito acelerada. E eu tentei várias técnicas de meditação e nenhuma funcionou. Porque eu sempre pensava, não, esvaziar a mente não é para mim. Só que quando eu fiz o Vipassana, eu descobri que não existe esvaziar a mente. O que existe é controlar a mente, que é bem diferente. É completamente diferente. A gente nunca vai esvaziar a mente. Mas a gente vai direcionar o pensamento, que é ter esse controle mental. E a meditação, ela traz esse controle mental para o presente. O que causa, né, depressão, ansiedade, burnout? É você não viver o presente. Depressão, viver o passado. Ansiedade, viver o futuro. Burnout é uma mistura dos dois, junto com frustração. Então, entre outros problemas, né? Aqui a gente está falando desses três que são centrais, né? Mas, por exemplo, eu tenho crises de enxaqueca, eu tenho crises de estômago. São vários outros problemas que a meditação, ela resolveu 70% deles. Né? Então, a meditação, ela te traz o tempo inteiro para o presente. Eu vou lavar a louça? Eu vou lavar a louça pensando somente na louça que eu estou lavando. E não no que eu vou fazer na meia hora depois. Ou o que aconteceu ontem. Então, para mim, a meditação foi o que resolveu 70%. E a outra, eu estou falando isso aqui, que a gente está conversando, olhando também a minha história e ao mesmo tempo já planejando esse futuro próximo, porque eu já comecei a meditação de novo. Só que agora, antes eu tinha como meditar 2 horas por dia. Quando eu fiz o Vipassana, a gente vem com fogo, né, da meditação e tal. Eu fiz Vipassana 2 anos seguidos. Se vocês acharem que é válido, a gente pode falar também. A Danusa também fez o Vipassana. Fez, né? Fiz. A gente pode falar o que é, que é um curso de meditação incrível e de 4.000 anos, e que ele é a técnica mais simples que existe. E que ela é uma técnica que é para a maioria das pessoas. Se eu conseguir, que eu sou toda elétrica desse jeito, eu acho que qualquer pessoa consegue, sabe? E Só agora. ter um nariz. É só ter um nariz. O único pré-requisito. E aí, eu já venho colocando na minha rotina 10 minutos de meditação 3 vezes na semana. Porque é o que eu consigo fazer agora. Só que o que acontece? Quando eu tomei essa decisão, eu já estava lá encostando com o dedinho do pé no fundo do poço. Então é óbvio que mesmo assim eu tive a crise de enxaqueca, mesmo assim eu tive o burnout. Por quê? Porque eu comecei isso faz 3 semanas só. E 3 semanas não vai resolver. Então, uma das minhas metas esse ano é até dezembro estar meditando 1 hora todos os dias de novo, porque eu sei que isso vai resolver 70%. Os outros 30% vai ficar nas minhas decisões do dia a dia, que é o saber dizer não. E só complementando, né, que eu tinha comentado sobre a medicação,
Mas como a Danusa falou, isso não é o que vai salvar, né, a pessoa. Então, assim, é um start. E aí vai fazer meditação, vai fazer atividade física, ou alguma atividade de lazer. Ah, você gosta de fazer uma leitura, gosta de algo que a mente, como a Ana comentou da meditação, mas isso pode ser em outras atividades. Por exemplo, vai fazer uma dança que gosta. É algo que você consiga como se a mente descansasse. Então, você vai fazer pintura, fazer artesanato, né? Buscar alguma coisa são apoios, e aí que você vai conseguir, né, ter esse olhar para dentro de como vai conseguir melhorar a rotina do dia a dia para sair dessas situações, porque uma coisa só não ajuda, sempre é um conjunto, né? Não existe uma pílula mágica, assim. Eu brinco, as pessoas chegam na farmácia, elas querem uma pílula para emagrecer, uma pílula para curar tudo, e aí sempre é um conjunto, sempre são E tá mais sempre coisas. fora, né? Como se estivesse fora a solução, né? Que você É, coloca. bem isso. A busca é interna, assim, tem que, né, ter muito trabalho, muita dedicação, muito autorreflexão das atitudes para ir conseguir, né, ficar um ambiente e você se sentir bem consigo mesmo. Eu gosto muito de me desafiar mentalmente falando, assim. Então, eu vou dar um exemplo aqui que alguns vão se arrepiar, mas eu gosto de fazer crioterapia, né? Que é mergulhar no gelo, porque ali é um estresse consciente, controlado. Então, ali eu vou me expor a um nível de tensão, porque a vontade realmente é de sair imediatamente, né? Porém, eu tô de forma consciente. Não, eu vou ficar 3 minutos nessa banheira de gelo, ali às vezes 4 graus, né? Então, eu quis acessar essa forma de terapia por entender que ali eu vou estar de cara a cara com a minha mente gritando, e ainda assim eu vou olhar para ela e vou dizer, não, eu vou ficar, eu vou passar. Aí eu uso muito da técnica do Vipassana, é só uma sensação, porque é físico, né? É uma sensação física horrível, parece que tá entrando um monte de faca assim nas tuas pernas, né? Mas aí através da respiração, né? Daí, claro, não dá para fazer isso sozinha, né? Eu faço com o instrutor, que é meu marido, super qualificado para isso, então ele vai me assessorando ali, ajustar a respiração. E aí vem uma onda, assim, uma barreira bem grande, geralmente até os 40 segundos, depois dá aquela tranquilizada de novo, aí lá por 2 minutos tem outra onda, assim, né, que dá uma vontade realmente de parar. E aí você vai controlando através da respiração de ficar ali. E isso me ajuda a lidar depois com outros desafios que acontecem na vida. Então, é como se fosse um treino mental mesmo, sabe? Então, às vezes você tem oportunidade, né? Porque hoje a gente vive nessa geração Nutella, né? Então, aqui tá super agradável. A gente ligou o ar-condicionado, né? A gente dorme numa cama confortável. Se tá calor, liga o ar. Se tá frio, você põe uma coberta. É, passa repelente para não lidar com os mosquitos. Então a gente está toda hora se privando de desconfortos, né? Só que aí quando acontece outros tipos de desconfortos, você não tem ferramentas internas para lidar, e daí é muito pior, né? Então esse é o que eu venho fazendo, além de outras coisas que a gente fala mais depois. Um exercício mais prático que eu aprendi, no caso, quando eu vou lavar louça, né? Então, por exemplo, assim, lava os pratos, as coisas mais fáceis, e aí tem aquela panela com aquela sujeira, assim, mais difícil de tirar. Aí pensa, vou deixar de molho para outro dia. Aí não, lá vem o exercício para, não, eu vou remover agora para deixar tudo limpo e terminar isso, assim. Então, quando a Danusa fala assim, eu fico ali resistindo, então né, eu me exercito para não largar, porque o mais fácil eu largo para fazer depois. Então, eu busco esse exercício de forma prática ali no dia a dia para, não, vou terminar essa situação aqui para não ficar pendente para depois. Eu lembrei de uma. Na verdade, eu lembrei de várias coisas. Tu falou, né, que tu te coloca em situações de desconforto, né? E eu acho que uma das coisas que blinda a mente é isso. Se colocar em situações de desconforto. E eu acho que depois da maternidade, eu meio que segurei isso. Eu parei de me colocar em tantas situações de desconforto, apesar de que quem olha de fora talvez ache que não, né? A Vivi vai... O meme é que eu corro de pé torcido, joelho lesionado,
capenga, manca. Mas, por exemplo, né? É que eu tô lembrando agora, porque o meu limiar de dor, ele é bem alto. Então, assim, eu já joguei campeonato com o dedo quebrado, porque eu não falei pro técnico, senão ele ia me tirar do jogo, óbvio, né? Eu joguei uma final de campeonato, e aí no meio do jogo, assim, na metade do jogo, a jogadora arremessou, defendi a bola, trincou uma das minhas costelas, mas eu fiquei até o final do jogo. Então, assim, eu sempre me coloquei nessas situações. E hoje eu vejo que tá muito menos. Apesar de que a Vivi acha que não, mas é muito menos do que era antes, assim. Não tô te falando que eu vou, né? Aquela, vou quebrar minha perna e vou, vou sair correndo, né? Mas, Não, ela já correu de tornozelo machucado, torcido. torcido, ela já correu com o dedo sangrando, ela já correu com o joelho doendo e ela fala que as situações estão a menos. Então pensa como era antes, né? Gente, mas. Ai, é que vai. Eu sei que eu sou estranha, mas É intensa. eu sou intensa, eu sou intensa. Então, assim, por exemplo, eu fui num pedal que a gente pedalou para outra cidade. Deu acho que umas 10 horas de pedal. E eu caí na volta porque eu desci rápido demais. Assim, eu estava em alta velocidade e aí a estrada fez a curva e eu continuei reto. E eu caí. E mesmo assim, eu podia ter ligado para alguém buscar, porque eu ainda tinha mais 3 horas de pedal quando eu caí, né? Umas 2 horas e meia mais ou menos de pedal quando eu caí. E eu não liguei. E aí o nosso amigo falando assim, meu Deus, mas liga para alguém vir. E aí o meu marido falou assim, para de insistir, se ela falou que não vai ligar a primeira vez, ela não vai ligar, deixa. E eu vim toda ralada, queimando assim, porque o suor vai queimando aquilo assim, até em casa, mas eu não liguei para minha mãe ou para meu pai me buscar. Porque eu tenho essa coisa de me botar em situação de dor. E aí, o que eu tô te falando, o resumo disso que eu tô falando é que, assim, para você, você tem que se colocar. O meu caso, eu tenho que me tirar. Porque senão eu vou aumentando demais e daqui a pouco, entendeu? Esse meu limiar de me colocar em situações assim, que para me deixar forte, para me sentir poderosa e tal, ele vai ficando igual essa galera que acaba morrendo no Everest, digamos assim, né? Então, isso que a gente está falando aqui para ver como, né, de novo, a gente tem contrapontos completamente diferentes e a importância de a Ana olhar para ela mesma e não usar o exemplo da Danusa, porque no meu caso eu preciso fazer o contrário. A mesma coisa vocês que estão assistindo a gente. O que a Ana está querendo dizer é que cada pessoa é individual, então você vai escutar e olhar para você, né? O que você precisa? Ah, você precisa se colocar numa situação extrema. Ah, não, eu tenho que me retirar de uma situação extrema. Então, assim, é fazer uma autoavaliação, né? E eu? Em que nível que eu tô? O que que eu preciso para melhorar? Eu acho que é a questão que eu quis trazer assim da zona de conforto, né? Da gente sair um pouco dessa zona, se expor às vezes a riscos calculados, né? Estratégicos, não desmedidos, porque às vezes pode fugir com respeito contigo, né? Com a tua própria vida, com o teu corpo, nesse sentido assim, né? E uma coisa também que a gente. Agora eu vou trazer outro ponto, tá? Mudar um pouco desse. Que é com relação a assumir muitas atividades, sendo que a gente não se dá conta da sobrecarga também emocional que a mulher traz. Assim, sobrecarga emocional e mental, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho 2 filhos, quem tem que pensar no que vai na mochila da escola, na comida que tem que comprar, quando que tem que agendar dentista, pediatra, tudo sou eu. E isso não está muito evidente, assim, são coisas que quase inerentes, assim, mas que meu marido nem se liga e é algo que ele está relaxado quanto a isso, também porque ele sabe que eu vou fazer, ou na verdade ele nem pensa sobre isso. Eu acho que ele nem pensa. Então, uma coisa que me ajudou também, mas que tem que estar sempre renovando isso, é ver o que eu posso delegar para ele, que é o meu parceiro. A gente fala que é um trabalho em equipe lá em casa, né? Então, por exemplo, exemplo real agora, né? Coisas da casa, assim. A gente tem um diarista uma vez por semana lá em casa. Eu gostaria de ter mais vezes? Gostaria. Só que daí o que acontece? A parte da roupa é algo
porque o meu marido faz muito melhor do que eu, de dobrar, de guardar e tal. Então, essa parte ficou com ele, de botar a roupa para lavar, estender, depois que secou, dobrar e guardar. Nossa, isso me trouxe sabe, uma leveza, um alívio de saber que aquilo agora é função dele. Parece pouco? Pode ser, mas ao longo da semana, isso acontece talvez 2, 3 vezes na semana, já me sobra um tempo para eu me dedicar para as minhas outras coisas, assim, né? E aí, ver isso, por exemplo, fazer mercado, ele demora muito mais do que eu. Se tem uma lista de 10 coisas para comprar, eu levo meia hora, ele leva talvez 1 hora e meia. Então, ok, quando é mercado, então eu vou lá e faço, a não ser que realmente eu esteja muito atarefada e ele pode ir, tudo bem. Então, tem várias coisas que a gente não se dá conta, né, que a gente faz. Eu tive uma amiga que ela fez uma operação, ela ficou um mês sem poder fazer basicamente nada. O marido tinha que até pentear o cabelo dela. E então tudo ela tinha que pedir para ele, tudo. E aí ela se deu conta, caraca, tudo isso eu fazia, eu nem percebia. E tu falando, né? Uma das coisas que, quando eu engravidei, eu fiz foi isso, assim, estabelecer as tarefas, as minhas e a do meu marido, porque eu sabia que quando vem a criança, vem uma vida nova, né? Uhum. Eu nem falo de caos, mas de você se realinhar mesmo à nova rotina, né? Porque agora tem um bebê, né? Aí depois vai crescendo, tem a criança. E a mesma coisa, a gente se já tinha tarefas estabelecidas antes, mas aí a gente sentou e viu o que cada um fazia e como a gente podia repartir isso ao meio, já que os dois trabalham, os dois, né? Os Uhum. dois fazem muitas atividades e o que da casa a gente vai delegar para uma terceira pessoa e o que a gente vai dividir entre a gente. Só que isso também só funciona quando o cara é parceiro, porque eu conheço um monte de mulheres que já pediram isso muitas vezes e não tem essa devolutiva do parceiro. Eu trabalho fora, então você tem que fazer tudo dentro de casa, mesmo quando a mulher também trabalha fora de casa. Então ela tem dois trabalhos, né? E isso que tu falou não é levado em consideração. Eu já tenho uma relação de algumas coisas que são um pouco diferentes aqui em casa. Essa carga mental da casa eu já não tenho tanto. Por exemplo, que nem tu falou, né? De lembrar que tem que marcar dentista. O Ricardo lembra mais do que eu. Ele tem uma preocupação maior em relação a isso do que eu. Então, mas eu tenho preocupação de outras coisas, né? Que nem da parte da alimentação. A minha responsabilidade é a alimentação da casa. Tanto nossa quanto dos nossos pets, tudo. Aí, então, algumas coisas a carga mental fica para mim e algumas coisas a carga mental também fica para ele. Talvez ter esse acordo também de você sentar e ver tudo o que está te pesando só mentalmente, que você tem que pensar, para talvez dividir essa carga com ele também. Eu acho que isso é uma estratégia que toda mulher que tem um parceiro que respeita essa relação possa se abrir em relação, né? Se abrir nesse assunto com o parceiro para reduzir essa carga que ela é invisível, que não é o sair para executar alguma coisa, né? O de pensar, né? O de pensar. Tende a não ser relevado quando a mulher tem, no caso do dever doméstico ou de cuidar de uma criança, como não é monetizado, tende a não ser visto como algo importante, como um trabalho, né? Mas nem só quando é casada, como no caso de vocês, mas, por exemplo, muitas vezes eu não considerava horário de almoço, horário de colocar roupa para lavar, de estender, de cuidar da casa. Então, assim, na minha lista de tarefas, isso não estava incluído. Então, assim, eu tirava, eu fazia, mas não estava considerado no tempo, e aí aquilo me sobrecarregava. Então, assim, às vezes a gente fica, como a Danusa falou, não é monetizado, a gente não contabiliza. Mas olha o tempo, se for contar, quanto tempo você dedicou para essas tarefas. Eu passei a fazer isso, de colocar, a gente comentou, né, nas dicas antes, para ter, né, uma melhor organização na vida, do checklist. Tem vezes que eu coloco coisas bem banais, assim, banais do cotidiano, assim. Que não é banais, É né? isso, Olha a linguagem olha que a gente isso, está né? usando, né? Verdade. Por exemplo, fazer almoço é algo que eu tenho que fazer todo dia, mas caramba, aquilo toma 1, 2 horas da minha manhã, então como que eu não estou considerando? E aí a sensação é, poxa, não fiz um monte de coisa. Cara, mas olha o que tu fez, né? E isso que tu fala,
em relação a colocar essas coisas que nós mesmas usamos essa linguagem do coisas banais, isso eu comecei a colocar também na minha rotina. Se eu olhar a minha agenda do celular, lá vai estar todo dia a hora que eu acordo e vai estar escrito higiene pessoal. E tem um tempo para higiene pessoal. Então, você entender a sua rotina também é muito importante. Eu, Ana, eu não gosto de acordar no auê. Eu preciso de um tempo para a alma entrar no corpo de volta quando eu acordo. E de manhã eu não gosto de falar com ninguém, né? Então eu preciso de um tempo que eu faço essas coisas devagar. Não é que eventualmente eu não tenha que acordar né, ir ligeiro e tal, mas eu gosto de acordar, eu tenho lá o meu tempo de tomar banho, de ficar escovando o dente, só pensando no dente, porque por mais que que eu falei da meditação, às vezes a gente fazer uma tarefa com atenção plena, ele já também conta como meditação. Então, tu tá ali escovando o dente, pensando só no dente. E aí, eu coloco vários despertadores. Porque daí o que acontece? Eu tenho que respeitar aquele tempo ali de me arrumar. Tô tomando banho. Acabou o banho. Aí eu boto vou escovar o dente. Aí eu escovo o dente. Termino de escovar o dente. Então vai. Aí depois disso, que eu fiz tudo isso devagar, aí eu vou pro meu dia. Aí é 500 por hora, né? Mas eu preciso. Daí na minha rotina eu preciso colocar essa calma de manhã, porque se eu começo o dia acelerada, eu não durmo, é muito bizarro, mas se eu começo o dia acelerada, eu tenho insônia à noite. Porque daí eu já comecei muito rápido e eu pego um embalo e sigo, assim, sabe? E eu vejo que isso é tanto mentalmente quanto fisicamente. Porque eu sempre vou usar esse exemplo da corrida, porque ele demonstra muito quem eu sou. Eu e a Vivi, a gente começa a correr. Ela já, tipo, sai na disparada. E eu vou me arrastando. Mas depois que eu embalo, eu vou embora. Aí eu engato a velocidade e quanto mais eu corro, mais rápido eu corro. E é assim, é a mesma coisa no meu dia. Se eu começo ele muito acelerado, eu tenho insônia à noite, mesmo que eu fiz assim, um monte de coisa. E a Ana comentou dessa questão de a gente falar mesmo, é banal, é pouca coisa. Eu nem me sentia digna de escrever na minha lista assim, eu tenho que dobrar roupa, eu tenho que colocar roupa para lavar. Então eu nem escrevia assim. Daí foi depois, com o tempo, eu fui passando a escrever essas rotinas de casa, de cuidado, às vezes de fazer um skincare, fazer algum cuidar, vou fazer uma máscara facial, colocar isso na lista para saber que eu vou ter aquele tempo, porque às vezes vou dedicar uma hora ali fazendo alguma atividade, mas é um tempo que eu fiz algo, não foi um tempo que eu não fiz Não foi em nada. vão, né? E sabe o que me ajudou, essas atividades assim cotidianas também, quando eu vejo que a minha mente começa a querer reclamar, como se eu estivesse fazendo alguma coisa inútil, assim, ou perdendo algum tempo, né? Porque aquilo não está me trazendo algum tipo de riqueza, foi de trazer a questão do funcionamento. Ó, parece. Vou ver se eu vou saber explicar. Do funcionamento do nosso corpo. Vocês já pararam para perceber quanta coisa que a nossa natureza humana precisa realizar, precisa ter para poder estender uma roupa? Porque eu tenho um amigo que ele, num acidente, perdeu o braço, ele ainda existe, mas ele não se movimenta, né? Então ele faz tudo com uma mão só, com um braço só. Ou então imagina um deficiente visual, né? Quando cai um prato no chão e quebra, imagina o tempo que ele leva até recolher e limpar. Eu tenho tudo perfeito funcionando para fazer isso de uma forma tranquila e rápida. Então eu passei a valorizar esses movimentos da pinça. E aí eu entro num estado meditativo ali quando eu estou fazendo isso também, sabe? De sentir o cheiro, de a temperatura, de estou conseguindo fazer tudo, porque talvez chegue um dia na nossa vida que a gente não vai mais conseguir fazer essas coisas e a gente vai assim querer demais voltar no tempo que a gente era capaz de fazer. Eu lembro da minha avó que era super ativa, no final da vida dela, ela ficava só deitada, sentada, e ela me via fazendo um monte de coisa, né? Porque eu cheguei a morar com ela uma época, e ela falava, ai, como eu queria poder ajudar. Então, assim, para a gente valorizar mesmo, sabe, a nossa perfeição humana, assim, a nossa capacidade dessa movimentação que a gente não valoriza porque a gente tem, né? Daí quando a gente perde, daí a gente valoriza. Então, por que não valorizar agora, né? E curtir mesmo esse processo? Como essa nossa fala
em relação a essas tarefas cotidianas, me veio uma coisa agora que talvez nem nós mulheres a gente aprendeu a valorizar essas tarefas cotidianas. Talvez se a gente começar um exercício mesmo mental de valorizar essas tarefas, complementando o que tu tá falando, mas de valorizar genuinamente. Que nem tu falou, mas não sem a gente ter alguma parte do corpo. E eu tô falando assim, eu, por exemplo, detesto lavar louça. Eu detesto lavar louça. Eu só lavo quando o meu marido tá viajando, porque a minha função é fazer comida, a dele é lavar louça. Então, eu vou usar esse exemplo, porque eu sempre achei inútil lavar louça. Porque é um tempo que tu fica ali e tem que lavar 3 vezes por dia. E vai estar sujo de novo no outro dia. Só que valorizar esse ato como algo que, não, mas gente, posso estar mega viajando aqui, mas lavar a louça é algo que vai nos trazer saúde? Como eu falei, tô viajando aqui para a gente tentar conceitualizar isso, a importância do ato de lavar a louça, que traz a higiene e nos traz saúde, né? Sanitária, eu tô falando, né? Então, assim, é algo que é cotidiano, que precisa ser feito, para a gente tentar ressignificar todas essas tarefas do cotidiano. Não tô falando tudo de uma vez, né? Mas ir ressignificando essas tarefas do cotidiano, porque a partir do momento que a gente dá a importância necessária para essas tarefas, a gente vai conseguir também delegar essas tarefas. E eu não tô falando delegar para contratar uma pessoa, mas entre as pessoas que vivem na mesma casa, ou no teu caso, né? Tu ressignificou, tu deu a importância necessária e colocou ela como um compromisso na tua agenda. Então, eu acho que o ato de ressignificar, de você olhar isso de uma forma diferente, talvez a gente consiga mudar muita coisa nas relações. E até em questões né, de encontro com o que a Danusa e a Ana falaram agora, mas eu faço esse exercício quando eu tenho algum problema na minha vida, assim, tipo, que eu tenho que resolver e que eu já estou exausta e cansada, assim, eu penso assim, ó, que bom que eu tenho esse problema para resolver, porque assim, 100% das vezes é um problema que eu causei, E né? que é resolvível. E que é resolvível. Então, assim, eu agradeço. Aí, tipo assim, eu vejo lá o caos, aí eu agradeço que eu tenho aquele problema, e aí parece que vem forças do além, e aí eu consigo, né? Então vamos agora colocar em prática qual a primeira etapa, o que eu tenho que fazer. E aí depois, quando tudo se resolve, assim, ó, parece que foi tão fácil, né? Que nem o exemplo da louça ali, só somando também com o que a Ana falou de ressignificar. Se tem louça, é porque teve comida. Então, que bom que teve comida. Teve um amigo que botou um adesivo na pia dele: enquanto houver vida, haverá louça. Então, é um sinal que ótimo. Que a gente tá vivo, né? E até um exercício que a gente tem feito em casa, que eu acho que pode ajudar também, meu marido teve uma dinâmica no trabalho, e um dos exercícios diário é na hora do jantar, a gente tá ali comendo, e cada um fala 3 coisas boas que aconteceu durante o dia. E já é muito bonitinho, porque a Laura, ela faz assim, papai, 3 coisas boas. Aí eu vou falar dela, mamãe, 3 coisas boas. E ela fala as coisas dela também. E é porque a gente fica nesse looping, né, de não valorização, de reclamar das coisas, mas olhar para o que é bom faz com que a gente tenha mais resultados bons. A gente vai trazendo, né, essa energia da... Eu não gosto muito dessa palavra porque foi banalizada, mas da gratidão mesmo, desse sentimento genuíno da gratidão. Não é você, não é isso, né? Gratidão não é um cumprimento, gratidão é um sentimento, né? Então, trazer esse sentimento genuíno em relação a algo. E quanto melhor você se sente, melhores situações chegam para você. E aí os problemas, eles começam a se tornar assim, não pequenos ou grandes, e sim, tipo, bem, só mais um, vamos resolver. E às vezes pensar, né, meu Deus, que bom que esse aqui é o meu problema, né? Que nem você falou, assim, que eu consigo resolver, porque tem tantas coisas, gente, que não tem tanta solução, ou não nos cabe, né? Então isso nos cabe, é a nossa vida, poxa, é o nosso dia a dia. Se tu não trouxer leveza e beleza até mesmo para esse processo, a tua vida vai ser, infelizmente, muito, muito medíocre, né? Então, mudar um pouco o nosso olhar, né?
E se a gente agradecer, né, como a Ana faz esse exercício, ou pode ser anotado também, agradecer, você vai começar a ver as coisas boas que acontecem no seu dia e parar de focar, né, naquelas coisas que não são tão agradáveis. E aí, aos poucos, vai tudo ficando mais leve. E isso, essa é a ideia, né? Se tornar mais leve. Porque a carga mental, ela é pesada porque a gente vai colocando peso nela. Então, se a gente ressignificar e tornar as coisas mais leves, tudo, tudo à nossa volta vai ficar mais leve. E aí, quando vem, não atinge tanto. Então, a carga mental, ela está relacionada em você enxergar as coisas de forma diferente também. Até porque, se a gente for ver, né, a ansiedade, depressão, são coisas que estão na mente, assim, que ficam, que se você começar a pensar, aquilo fica assim, ó, parece gigante, assim, não que, não querendo Desvalorizar, né? isso, desvalorizar ou minimizar, né, essas doenças, mas no sentido que realmente, assim, tá na cabeça, né, e aí como que vai fazer para que não tipo, fique tão pesado, por exemplo, uma ansiedade. A pessoa ela se preocupa com algo que não, no fim não vai acontecer, né? Então, como que eu vou me preocupar, mas eu vou ponderar o que é plausível, o que não é, e é um exercício diário, assim, não é que, né, de repente vai se curar. Não, você vai minimizar e vai trabalhando de forma com que isso não reflita tanto no cotidiano. É uma outra coisa que eu lembrei, eu não vou lembrar quem que falou especificamente isso, mas eu li em algum lugar, que é se o problema é possível de resolver, então ele vai ser resolvido de alguma forma ou de outra. Se o problema não tem como ser resolvido, não tem o que fazer. Resolvido Então está está. resolvido. Né? Então Uhum. é isso, assim, a gente enxergar para as coisas dessa forma. Dá para resolver? Então eu vou fazer coisas para resolver. Não dá para resolver? Não tem o que fazer. Eu não vou conseguir resolver. Eu acho que o desafiador, para mim, pelo menos, é a questão do tempo, né? Isso que você falou, do problema que tem para resolver. Eu tenho a tendência de eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que abraçar, então vamos lá, o que que a gente pode fazer, e nananã, né? Quando acontece algum desafio lá na escola, que a gente trabalha numa escola Waldorf associativa, eu já quero resolver. E aí ali, principalmente, eu tô aprendendo muito que as coisas têm um tempo e que não depende, às vezes, só de uma única pessoa, né? Então a gente tem uma frase que é bem conhecida no meio Waldorf, que é leva para o sono. Então, e às vezes me dá uma baita raiva disso, assim, meu Deus, mas já tem muita coisa pro sono agora. Eu sou muito de check, resolvido, resolvido. Eu não gosto de dormir com nada pendente, né? Porém, algumas coisas precisam de um tempo maior, porque senão você vai. A história de matar um leão por dia, às vezes pode vir um, dois, três, e aí você tá exaurida no final do dia, né? E às vezes vai ser muito mais bem resolvido ou encontrada uma solução muito melhor com um tempo daquilo, às vezes marinando, ou chega uma outra pessoa que daí traz né, uma outra palavra que vai ajudar a resolucionar. Enxergar de fora, né? Enxergar de fora a situação. Uhum, Às vezes essa coisa do dá um esperar, passo para né, trás, para né? alguém olhar de fora e dizer, ó, o que tu acha de seguir esse caminho? E aí a gente, opa, acho que é por aqui. E de encontro com o que a Danusa falou, as pessoas falam assim: ah, nunca vá dormir brigada com o parceiro, né? E eu sempre tive essa máxima de leva para o sono, porque assim, eu acho que às vezes as discussões no relacionamento elas ficam ali tão. A pessoa fica, uma fala o ponto de vista, a outra, e elas ficam ali naquilo. Depois que dorme, parece que se acalma os ânimos, e aí volta no outro dia mais tranquilo para conversar, para resolver. Então, assim. Eu sempre escutei essa frase que, ai, não pode dormir brigado assim, mas eu nunca concordei, assim, porque e agora eu descobri que é uma metodologia leva para o sono. Viu? Ó, já. Aquela tá com o pezinho na pedagogia Waldorf, ali na antroposofia e nem sabe. Eu já. Isso de dormir com, às vezes, alguma coisa mal resolvida, nossa, pra mim é muito sofrido, mas eu entendo que algumas pessoas também, né, precisam de mais tempo para se acalmar, para ter mais clareza. Então, hoje a gente está muito na questão do imediatismo, né, com o WhatsApp, então. Gente, se tu não responde a pessoa em 24 horas, nossa, ela já cria mil suposições na cabeça dela. Eu tenho as clientes que me fazem pedido geralmente é pelo WhatsApp, né?
E aí eu tenho isso também, de eu ter que responder, senão ela vai pensar que eu não estou disponível. Só que às vezes são 22 horas, né? Tá na hora já de desligar tudo. Então, esse imediatismo, assim, que a gente vive hoje, tem que cuidar mesmo para não ser sugada, né? E tem situações do trabalho, por exemplo, assim, que vamos supor assim, tá um pouco conturbado, aí eu penso assim, calma, isso vai ser resolvido, mas precisa o tempo para se resolver, daqui a pouco tudo vai passar. E aí eu dou uma baixada, assim, para entender que existe um tempo para se resolver as coisas, elas não são de uma hora para outra, assim. Ai, deixa eu contar então uma frase. Nossa, hoje pela segunda vez eu vou trazer a minha avó na história, né? Eu estava por aqui. Ela tem uma frase maravilhosa que de vez em quando eu reflito sobre ela, que é no balanço da carroça que as abóboras se acomodam. Não viram essa? É muito bonitinho, né? E faz muito sentido essa imagem, né? Das coisas que você falou, assim, de se acomodarem, da resposta a vir, as coisas vão se encaixando. Mas é nesse balanço, né? Às vezes tem que esperar, às vezes a gente tem que se movimentar também, né? Não é sentar também em cima das mãos e aguardar, né? Tem níveis e níveis, aí cabe cada um a fazer essa reflexão, né? Não é uma espera Passiva, imóvel, né? né? Isso, passiva, essa palavra, não é uma espera passiva, né? Você está agindo, mas dando o tempo das coisas, né? E eu lembrei de uma outra coisa também em relação a essa questão, né, de saúde mental, nossa, são as relações com as outras pessoas, né? Eu sempre falo, assim, né, com as pessoas que estão me conhecendo, digamos assim, né? Eu fui uma adolescente, me tornei uma adolescente insuportável, né? Eu precisei me blindar de muitas coisas, então, né? Num vídeo passado eu falei da questão que eu cheguei no nível de arrogância e tal, e hoje eu olho para trás e vejo, nossa, ainda bem que eu embarquei nessa caminhada do autoconhecimento para me melhorar como pessoa. E você estar atento às relações, e eu não estou falando a relação de você ter a relação com uma pessoa que você precisa ganhar alguma coisa dela, ter um retorno. Eu nem estou falando de retorno tipo financeiro ou algum ganho. Não, eu estou falando assim de você talvez se relacionar com pessoas do qual aquilo vai te trazer só um nada, de trazer um nada. Então, eu tenho amizades do qual aqui, né? A gente está nesse projeto. Eu tenho amizades que eu só simplesmente tenho a parte do esporte. E eu descobri nesse caminho que às vezes a gente pode ter amizades que é nada. Que é o social. Mas esse social sem ter algo em troca, por exemplo, eu preciso conversar com a minha amiga porque eu tô estressada. De você ter algumas relações que elas não te trazem obrigatoriamente. Despretensiosas, né? Isso, porque hoje também, com as redes sociais, a gente tem muito relação que é assim, ó, tipo, se ela não me serve pra nada, então eu não vou mais falar com ela. Por interesse. Sabe? Então, assim, né, nesses últimos anos que eu tenho estudado, né, eu percebo, assim, que faltam essas relações do qual você não tem nada em comum com a pessoa, mas você só pode simplesmente ouvir essa pessoa. Sem querer aprender com ela, sem querer ter alguma coisa, você só ouvir a pessoa. E o benefício disso é a mulher aprender a entrar na caixa do nada, que o homem, só que a gente não consegue entrar na caixa do nada. Mas talvez pensar nisso como uma relação com alguém nada, de você não colocar raiva ou amor ou emoções intensas em relação àquela pessoa, porque toda vez que a gente coloca emoção intensa em relação ao outro, a gente se machuca. Porque quando a gente bota emoção intensa, a gente cria expectativa. Então, tirar, né? Eu acho que a palavra que vem agora, assim, é essa expectativa nas relações. E eu, Ana, sempre fui muito controladora. Então, toda amizade... Sério? Nem tinha reparado. E eu tinha muito disso, assim, de controlar tudo que estava acontecendo e as amizades, e cada amizade tinha um propósito, sabe, assim, tipo, não, essa amizade aqui vai me levar para tal lugar, essa amizade aqui vai me levar para não sei aonde. E
Para mim, o que me trouxe um pouquinho essa leveza das relações é ter amizades que não me levam a lugar nenhum. E eu não estou falando de me tirar, por exemplo, gente, eu não vou ir para balada porque não faz parte do meu perfil, nem na adolescência eu ia para balada. E eu não estou falando o que é certo e o que é errado. Mas eu tô falando assim, ó, de amizades que eu simplesmente sento, que é tu ter o teu grupo de amigas lá para não Uhum, fazer nada. uhum, Só que vocês têm um propósito, né? Como tirar o propósito disso e realmente fazer nada? uhum, Mas o que eu acho que a Ana está querendo dizer do fazer nada é o que a Danusa falou antes, que é ir para o interior e ver as pessoas sentadas na varanda, uhum, só conversando, vendo o carro passar, aquele um passa, aí fala um pouco, aí espera, fala mais um pouco. Então, a Ana está querendo trazer isso. É de. Vou ter que dar um exemplo. uhum, Vou ter que dar um exemplo. De você conversar com alguém sem esperar nada em troca, por exemplo, que nem tu falou ali antes. Ah, eu tinha uma amiga de longa data que era uhum, muito minha amiga, e aí se passaram 20 anos e eu achei que uhum, ela iria me receber com a mesma vontade que eu recebi dela, que eu queria saber da vida dela, e tu não teve esse retorno. uhum, Então, é isso, entendeu? uhum, Tu não criar essa expectativa, é ter amizades, nada. Porque ali tu não teve nada, uhum, nada. Inclusive quase que uma indiferença. uhum, E ela te trouxe um aprendizado, que é você não ir com a emoção totalmente assim intensa. Meu Deus, eu queria muito ver ela e tal. E aí tu te decepcionou por quê? Porque ela te tratou com uma leve indiferença. uhum. Porque colocou, na verdade, ele colocou uma expectativa e que não, aí a expectativa não foi superada e aí veio a frustração. E aí, voltando, né? Então, tipo, tudo isso que eu falei é esse peso das relações. Aí você tira, quando você não coloca nenhuma expectativa em ninguém, você tira, porque ninguém te deve nada. Tu não me deve nada, tu não me deve nada, eu não devo nada para vocês duas. Né? Então, quando a gente tira esse peso das relações, uma boa parte da nossa carga mental feminina, ela dá uma cessada. Eu, Ana, trabalhei muitos anos em ambientes completamente masculinos. E os homens, eles são assim. Por isso que eles são um pouco mais leves do que a gente. Porque eles não criam essa expectativa nas relações que a gente cria. Eu não estou dizendo que a gente tem que tirar o nosso lugar de feminilidade, porque é uma característica feminina, mas a gente pode aprender um pouquinho como os homens criam essas relações. Depois que eu saí dessas áreas que são masculinas, né, de engenharia e tal, e fui para uma área feminina que é da moda, eu tive muita dificuldade de me relacionar com mulheres, com grupos de mulheres, porque eu tinha toda esse, primeiro comecei com arrogância, aí eu fui para esse ambiente masculino, vi que as relações eram muito mais simples, então, tipo, eu podia chegar pro cara e dar uma bronca, e 5 minutos depois, tava tudo certo. A mulher, tu faz isso, ela fica 10 anos sem olhar na tua cara. Por quê? Porque bota muita emoção em tudo. Talvez a gente aprender a tirar um pouco dessa emoção em algumas situações, para não criar essas expectativas. Eu não sei se eu consegui, né, tipo, ser clara em relação a isso, porque, né, eu lembrei disso agora, me veio isso agora, mas dessa leveza das relações, eu acho que também me tira disso. Então, assim, eu tenho as minhas amigas de longuíssima data, e ela sabe que nos últimos anos, tipo, nos últimos 10 anos, eu meio que dei uma diminuída no meu contato social, mas eu continuo amando todas elas, mas elas não podem mais criar expectativas em relação à minha presença, digamos assim. O que eu percebo, assim, que a Ana comentou antes e agora, por exemplo, assim, tu tinha comentado de situações que o marido não ajuda em casa. Então, o que que acontece? A mulher senta uma, duas, três vezes para pedir essa ajuda e ela não vem. E aí, o que que a pessoa espera? Ela vê exemplos de pessoas que ajudam e ela cria uma expectativa que o outro vai colaborar. E o outro não colabora. Você já pediu mais de três vezes, não tem uma colaboração. Então, a partir desse momento, o que você vai fazer para não criar essa expectativa no outro? O que está ao meu alcance fazer? Ah, então se o outro não colabora, eu vou fazer o que é possível. Então, vou cuidar da casa de uma forma que também fique leve para mim. Ah, eu vou fazer isso, né? A Ana já citou de não se preocupar com a bagunça, então de ver o que que dá para tirar que eu consigo fazer, que está dentro do meu alcance, para que eu não fique frustrada porque o outro não está fazendo o que deveria fazer. Às vezes é a história de você
querer semear numa terra dura, numa terra árida, né? Então, por exemplo, eu sou muito de cultivar as minhas amizades, assim, né? E de manter a presença. Então, vamos marcar. Eu fico muito brava quando a pessoa fala, sim, vamos marcar. Aí fica o eterno marcar, né? Vamos marcar. Daqui Aí, não, eu 84 sou assim, anos. eu assim, tá, semana que vem, que dia, que horário? Aonde? Na minha casa, na tua, no café, né? Então, vamos marcar. E tem algumas pessoas que eu tento fazer isso e não flui. Antes daqui a pouco eu tentava de novo. Agora eu abri mão, assim, né? Então, às vezes a Ana também falou um pouco disso, assim, de você soltar, trazer essa leveza, o que tá fluindo no momento é isso. Às vezes a pessoa realmente não tá tão disponível, ou, enfim, ela tem as razões dela, mas também não compete a você querer controlar isso, né? Já basta a tua vida para controlar, agora quer controlar do outro. E a mesma coisa às vezes, do casal ali que o marido não tá com essa energia disponível. Daí, né, digamos que você quer, né, semear ali naquele solo e ele não tá. Daí cabe também você, né, ou se afastar dessa pessoa, ou às vezes isso também não tá na tua vontade, ou daí fazer, reduzir, né, faz o que dá, ou algum outro tipo de exigência, né, beleza, tu não vai me ajudar nisso, mas então vamos contratar alguém, vamos, né, fazer algum combinado, algum acordo, afinal de contas, a vida de quem mora na mesma casa, ela é compartilhada, né? Se tem filhos, então, mais ainda. Então, não cabe, às vezes, né, a um só arcar com as decisões sozinho, né? Não, vamos compartilhar aqui. Então, esse diálogo, assim, nossa, é muito fundamental, né? Isso que a gente está fazendo aqui, é, em todas as relações, traz essa leveza. De você sentar e Uhum, conversar. Às vezes, o que eu falo assim, eu tô falando numa posição de mulher também, né? Que a gente cria essas expectativas e a gente não fala pro outro. uhum, E aí a gente quer que o outro adivinhe. E fica muito mais difícil. Então a gente tem que sim falar, comunicar abertamente. E quando a gente tem essa confiança de falar, né, de dizer o que está sentindo, as coisas vão se encaixando melhor. Vou falar até entre nós três aqui, né? Às vezes a gente cria, né, aconteceu alguma situação e a pessoa não fala nada. Só que nós, né, cada uma que enxerga, vocês estão vendo que a gente enxerga a vida de formas diferentes. A gente não consegue se enxergar na situação que a outra pessoa tá. E aí falar abertamente o que sente também é uma forma de trazer leveza para a situação, até para a gente conseguir entender em que posição que o outro está se colocando ou como que foi afetado através de uma fala ou de alguma situação, né? Eu, Ana, sou uma pessoa que tenho dificuldade nisso, assim. Eu tinha, desculpa, né? Tinha dificuldade nisso. Mas com a escola, como a gente teve que aprender a lidar também com mães que pensam diferentes dentro de uma mesma pedagogia, né, de uma filosofia, é, eu aprendi a falar e a externar o que eu sinto para que o grupo consiga entender também qual é o meu ponto de vista, né? Então, às vezes aconteceram algumas situações, tipo, a gente já está 4 anos, vai fazer 5 já, né, sim, nesse movimento da uhum, escola, e eu, às vezes, tipo, soltava uns berros, assim, nas reuniões, né? Eu parei de fazer isso? Não, eu diminuí. Mas às vezes eu ainda solto. Só que agora elas entendem por que eu cheguei nesse ponto de dar um berro numa reunião, sabe? Da mesma forma que as outras mães, como elas passaram nesses 5 anos a falar sobre as situações e o que afeta e o que não afeta, a gente já também dá a nossa uhum, segurada. E quando a pessoa chega naquele ponto ali, a gente já sabe, opa, aqui é melhor a gente conduzir dessa forma para não aumentar o problema. Então, as relações humanas, eu acho que elas precisam. A gente está num caminho que está muito errado atualmente, assim. Está muito errado. A uhum, gente tem que. Nessa parte, eu acho que a gente tem que dar uns bons passos para trás e ver como os mais antigos faziam. Sabe? Eu não tô falando que eles estavam certos, né? uhum, Mas eu lembro que quando eu era pequena, essas conversas de sentar e conversar, elas aconteciam muito mais, porque hoje a gente está muito aqui, né? Muito no digital. E o digital, às vezes, a gente só responde sim, não, ou até nem responde, só manda um joinha agora, uhum. né? E perdemos isso que a gente está fazendo aqui. A gente precisa voltar a sentar e conversar.
É que também por muito tempo foi ensinado sobre técnica, né? Tanto no trabalho, as pessoas técnicas, a técnica, buscar a pessoa que tem a experiência. E aí agora se ouve falar assim, falar sobre inteligência emocional, trabalhar as habilidades, as soft skills que falam. Então, assim, é algo que já faz um tempo, assim, mas vem se falando para buscar isso, que é o que a Ana falou, né? Algo que tinha se deixado perder ao longo do tempo. Eu acredito que o eliminar os ruídos, né, que ficam na comunicação, porque às vezes tu tens uma ferida aberta e você falou de um jeito que, né, foi um gatilho ali, mas para você tá tudo certo, e aquela pessoa levou para um lugar e aí como é bom, né, poder, ai, gente, eu adoro falar assim, falar das minhas vulnerabilidades e entender a do outro também. Eu fico assim, nossa, como cada pessoa é diferente, né? E como é bonito isso também. E a gente estava até conversando antes, eu vou me expor, porque Só eu que isso. fui a pessoa, mas que eu sinto diferente do que elas. Então, assim, coisas que eu senti, e aí que eu falei assim, não, eu senti que estava querendo dizer isso. Ela, não, eu estava pensando outra coisa, assim. E tanto é em questão de quando a gente estava iniciando o projeto, eu também me senti diferente, e aí já queria largar tudo, vai abandonar, e aí a Ana falou, não, volta aqui, vamos fazer sim, vamos fazer dar certo. Então, assim, a gente realmente tem esse espaço, assim, para poder falar, para poder se abrir, assim, então isso realmente faz as pessoas evoluírem e se sentirem acolhidas, né? E a questão da intimidade, né? Meu marido fala, intimidade não é ir no banheiro de porta aberta. Intimidade é você poder se expor, poder falar, poder ser quem você é. Isso traz uma evolução real para a vida, né? E a construção também, né? Dessa relação. Você não precisa deixar de ser quem você é. Claro, a gente pode lapidar o nosso diamante, pode, né? Mas entender um pouquinho de cada um facilita muito. E também, por exemplo, assim, o que a gente já percebeu aqui no grupo, por exemplo, assim, a Ana, ela já fala mais abertamente, assim, dos problemas, das situações. Eu já preciso de um ambiente mais confortável, eu preciso me sentir segura para poder falar das minhas vulnerabilidades. A Uhum. Danusa Eu falo, eu falo. mais tranquila, assim. Fala, mas de uma forma um pouco mais sublime, porque eu já solto tudo e tá tudo certo, né? Tipo, eu vou falando, porque mas eu não era assim, de falar as coisas abertamente. Como eu dei aula muitos anos, e às vezes eu precisava falar de alguns exemplos, né? Não, eu era professora na área de moda, mas às vezes aconteciam situações que eu precisava usar exemplos pessoais para Uhum. falar, né? Para exemplificar e tal. E foi isso de estar ali na frente, com 30 carinhas me olhando, né, fixamente, que eu comecei a me expor. E foi uma situação muito engraçada, que deu esse start, assim, que tipo, não tem problema eu me expor. Porque eu venho de né, eu sou de Jaraguá e eu nasci num bairro onde a maioria das pessoas são de origem alemã ou italiana. E ali a gente fala com sotaque. Hoje eu não tenho mais o sotaque. Mas quando eu era criança, a gente falava o R como R, né? Então, por exemplo, eu moro na Barra. Na época eu falava bara, né? Bariga, errado. E isso é muito engraçado quando você tá num outro ambiente. E dando aula, eu falava, foram muitos anos de treino, né, de bullying, porque eu troquei de escola quando eu tinha 11 anos, então eu sofria muito bullying por causa desse sotaque, né, mais alemão. E eu fui alterando isso, então ali por volta dos 17 anos eu já tinha perdido esse sotaque. Mas quando eu estava falando muito rápido e muito empolgada com o assunto que era durante a aula, vinha os eres. E aí na primeira vez eu congelei e tipo, e todos os alunos ficaram me olhando assim e tal. Foi muito constrangedor, extremamente constrangedor, porque ninguém sabia o que fazer naquela situação. Porque eu sou muito séria, né? Tipo, e aí, quando aconteceu a segunda vez, eu soltei uma baita de uma gargalhada, porque foi engraçado. E aí todo mundo começou a rir, todos os alunos começaram a rir. Quebrou o E gelo. e aí isso quebrou o gelo e eu falei assim: tá tudo bem então, vão acontecer algumas coisas do qual eu vou me expor que não vai ser divertido, no sentido divertido
internamente, né, mas que vai ser engraçada e não tem problema. Então, a partir dali, né, com esses anos todos dando aula, e às vezes aconteciam as situações e, tipo, é isso que aconteceu, vamos rir do negócio e tá tudo certo. E hoje, daí vieram as redes sociais, né, então, e aí eu acabo me expondo ali também, às vezes até em situações corriqueiras, e vai ter hater, mas vai ter uma galera que vai dizer assim, isso aconteceu comigo também e tal, como é que tu resolveu, né, esse problema? Então eu realmente, eu perdi essa coisa de não me expor. Mas também, às vezes, eu acho que até é demais. Mas acho que o que a Danusa já comentou outras vezes, e a Ana está trazendo agora, é de rir da própria desgraça. Que a Danusa falou que ela leva sempre pro lado do humor. Fica bem mais divertido, né? Porque daí eu sou a primeira a rir de mim mesma, né? E permito que os outros riam também. E aí fica mais suave, porque quem não erra, né? Quem que é perfeito, assim? Então, eu acho que você, sendo autêntica, você também dá liberdade para o outro ser. E isso cria um ambiente mais seguro, mais acolhedor, que é o que você falou, né? Eu preciso me sentir segura para eu poder me expor, né? E acho que na medida que a gente vai sendo essa pessoa, você também permite que o entorno seja, né? E aí é muito legal. E permitir, né, de você expor essas situações, e eu acho que aqui, né, a gente está expondo todas as nossas fragilidades e as nossas características, né, tirar um pouco essa coisa da perfeição da rede social, porque quando a gente olha a vida do outro por recortes, né, a gente está falando de recortes de 1 minuto ali nos stories, às vezes de um Reels de 1 minuto e meio, a gente sempre acha que a vida do outro ela é muito mais interessante, que ela é muito melhor e que não tem problema nenhum. Eu poderia simplesmente falar assim, ó, não, eu não tive crise de enxaqueca, minha vida é maravilhosa, eu sou foda, sei fazer tudo. Não, mas não é assim. Por mais que eu me sinta dessa forma, porque eu acho que eu sei fazer tudo e que eu dou conta de tudo e porque eu sou ótima, mas tem o resultado. E o resultado da forma como eu sou são problemas físicos. E trazendo um pouquinho nessa questão de se sentir confortável no ambiente, eu acho que também tem um exercício para fazer de quando a pessoa vem contar algo, de não ficar. Às vezes a pessoa vem contar daí, tu faz isso, faz aquilo. Dando Não, conselho? escuta, porque às vezes também você quer falar e não quer que a pessoa fique ali dando conselho, você já experimentou as coisas. Então você, da mesma forma como você precisa, talvez, se você não tiver esse ambiente que a gente tem aqui, é criar. E para criar, vai criar como? Primeiro escutando a pessoa. Vai só escutar. A pessoa vem contar uma situação, só escuta, não dá conselho nenhum. Aí a pessoa terminou, aí você ou fala a sua versão, ou se abre você, né? Acho que também não ficar na competição, às vezes fica uma competição assim, não, mas o meu problema, o meu problema. Então, assim, mas é criar esses ambientes, né? E para isso tem que sentir confiança na outra pessoa, né? Porque às vezes também você vai falar para alguém e a pessoa não é uma pessoa de bom, Digna, de bom digna de confiança. caráter, e às vezes, né, a gente vê tantas Vai te relações. colocar mais para baixo da situação Isso, ainda, né? ou, né, às vezes tu tá que nem quem vai empreender, às vezes precisa de um up ali para, né, será que a minha ideia vai dar certo, não sei o que, daí chega a pessoa joga um balde de água fria, assim, né, e então de saber para quem você está falando, mas também proporcionar esse ambiente para outras pessoas. A gente fala assim, se você quer amizade, então ofereça amizade. Se você quer bondade, ofereça bondade. Se você quer generosidade, ofereça generosidade. Então, sempre a partir da gente, né? Não adianta assim ficar nessa expectativa de chegar do outro, então se abrir primeiro. Não, às vezes vai ter que partir de você, né? E eu acho que um resumo, né, de tudo isso, que conclui, esse é um assunto que não tem uma conclusão, na verdade, né? Mas eu acho que nessa experiência de três vozes aqui, né, tudo o que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade. Eu tô falando de nossas decisões, né? Não é algo externo, mas tudo que acontece na nossa vida, nossas decisões, é de nossa responsabilidade. Então, não minimizando nenhum tipo de problema, né? Mas eu acho que uma outra coisa que acontece também eu sou uma pessoa que tenho dificuldades em pedir ajuda. Mas quando eu peço ajuda, eu abro e deixo a pessoa me ajudar, digamos assim, né? E o que eu tô falando disso, assim, é que às vezes a gente tem as nossas dificuldades e que a gente
voltando para aquilo que a gente falou lá no início, né? Às vezes a gente não quer se abrir num grupo de pessoas, mas você buscar ajuda profissional. Mas, Ana, eu não tenho condições, né, de pagar por uma ajuda profissional. A gente tem outras formas de se fazer isso sem precisar um investimento alto, né? Então, você sentar mesmo a bunda da cadeira e pesquisar essa ajuda, de dar esse primeiro passo de buscar essa ajuda, que seja de outra pessoa vendo a situação, né? Ou você com um grupo de pessoas vendo isso de uma forma mais descolada. Então, Ou você escrever, né? Nossa, me ajuda muito, assim, pegar, né, a folha em branco ali, segurar a caneta e escrever, 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 escrever. e até uma das coisas que a gente está preparando, né, e vai preparar após essa conversa, é montar um material, né, que ajuda as pessoas a colocar esse eu no papel, né, e buscar ou essa ajuda ou resolver as questões de uma forma mais autônoma, né, de melhorar as próprias decisões. E não é algo que você vai fazer e que vai resolver de uma semana para outra. Então, isso tudo que a gente está conversando aqui, que nem eu falei antes, né? Eu estou colocando a meditação de novo na minha rotina. Mas eu não planejei daqui uma semana meditar 1 hora por dia, porque isso não vai acontecer. Eu preciso reagendar todas né, as minhas tarefas. Então, eu planejei, algo que é para daqui 1 ano. Esse nosso processo da escola de autoconhecimento, a gente vai levar isso toda a nossa vida, porque todo dia a gente está se melhorando, se olhando e tal. Então, a nossa mente, né, ela precisa ser organizada. É isso que eu tenho para dizer, né? Então, a organização, e não estou falando dessa disciplina tóxica que eles estão falando, eu estou falando de organizar a mente para o agora. O que eu consigo fazer de melhor agora para resolver as minhas próprias queixas. Né? Não adianta a gente ter a queixa e não dar nenhum passo para resolvê-las. Né? Eu sou o problema, eu sou a solução. Acho que... Então a gente espera que vocês tirem muito aprendizados, como a gente mesmo conseguiu. Acho que nessa conversa assim, foi muito aprendizado. A gente quer agradecer as nossas patrocinadoras. Os cosméticos e óleos essenciais são da Nevi, cosméticos naturais. O coffee é da Trufé, gastronomia inclusiva. E todas as roupas que a gente está usando aqui é da Lilê, que são super elegantes e muito, muito, muito confortáveis. Então aproveita para curtir, comentar e compartilhar. Se inscreve no canal que sempre vai ter mais vídeos para você. E se quiser, deixe nos comentários o que você sentiu em relação à nossa conversa aqui. Se você tem alguma coisa que você gostaria que a gente falasse, traga aqui nos comentários. Tchau. Tchau!